Bem, olá pessoal. Esse videozinho curtinho aqui é para fazer um breve comentário sobre duas notícias que eu li essa semana. Uma no Brasil Sem Medo e a outra na Epoch Times. Tá? A primeira notícia é a do Brasil Sem Medo. Oficiais brasileiros recebem treinamento de exército comunista chinês. Essa notícia foi publicada, como eu falei, na revista online Brasil Sem Medo, que feita por Paulo Briguet. Isso foi publicado em 29 de julho, ou seja, hoje. Site oficial do Ministério da Defesa noticia diplomação de altos oficiais em cursos oferecidos pela República Popular da China. A outra notícia da Epoch Times é: Argentina cede território para a construção de base militar chinesa. E aí, o jornal Epoch Times tem informado desde setembro de 2014 sobre os riscos concretos de que a futura estação espacial chinesa em Neuquén possa ter uso militar, por se reportar diretamente ao Departamento-Geral de Armamentos do Exército Popular de Libertação, braço militar armado do regime comunista chinês. Neste sentido, políticos como o senador Fernando Pino Solanas ou especialistas como o Dr. Alejandro Carbacho expressam suas preocupações. No decorrer da matéria, vem dizendo o seguinte: a abordagem feita pelo engenheiro aeronáutico argentino e especialista em defesa e segurança Ricardo Adrian Runza enriquece o entendimento sobre esta questão. Desta vez, foi no âmbito da conferência A Nova Base Militar Chinesa na Patagônia, Argentina, Impacto e as possíveis implicações futuras para o Estado argentino, realizada na quarta-feira passada, dia 26, na Faculdade de Direito da Universidade de Buenos Aires. Abre aspas. Nossos políticos nacionalistas e populistas entregaram nossa soberania a uma potência estrangeira, algo sem precedentes em nossa história. E esta transferência de território soberano argentino foi para uma base paramilitar. Eu prefiro chamar de base paramilitar porque é o termo exato que se deve dar a essa base chinesa, porque a empresa responsável pela execução deste trabalho e que terá a responsabilidade de operá-lo depende das Forças Armadas da China. É assim que o regime chinês geralmente esconde, sob uma tática furtiva, seu verdadeiro objetivo, fecha aspas, assim como explicou o engenheiro em conversa com o jornalista argentino Jorge Lanata, meses atrás. A explicação sistemática de um engenheiro para um grupo de advogados. Então, Runza começou sua apresentação a partir de um nível conceitual, levando o público a avaliar conceitos básicos como o que é segurança, o que significa estar em guerra, explicando os muitos usos que um satélite pode ter e expondo, por sua vez, a perspectiva chinesa sobre o assunto, sua organização militar, seus objetivos e a forma como definem metas e as cumprem. Abre aspas, é muito importante saber como o outro pensa, e isso é algo que a Argentina não sabe fazer, fecha aspas, disse ele. Nesse sentido, suas conclusões foram claras. O impacto dessa base abrange assuntos de segurança nacional. Por exemplo, a empresa chinesa que vai dirigir a estação, a China Satellite Launch and Tracking Control General, CLTC, foi acusada de espionagem na Austrália em 2011 e também abrange questões de segurança nacional. Então, a matéria continua falando sobre. Ele até termina a matéria, ele fala um pouco sobre
a base aérea britânica nas Malvinas e tal, pararia, né, uma implementação de uma base militar norte-americana no Paraguai. Ele fala um pouco sobre isso e ele diz no final da matéria: é importante destacar duas questões. A primeira, Hunza acredita que, a menos que a Argentina resolva o que ele chama de um grave problema estrutural, não ter uma direção definida nem atuar seriamente no plano internacional, a China vai continuar a avançar na Argentina. Neuquén seria apenas um primeiro passo. Com isso, não seria incomum ver, talvez no futuro, o estabelecimento de uma base naval chinesa na costa da Argentina. A segunda, Hunza acha que os militares chineses não sairão. Abre aspas, estamos acostumados a não raciocinar geopoliticamente. Poderão declarar todas as inconstitucionalidades que quiserem, mas os chineses não sairão. Fecha aspas, descartando, a partir da sua perspectiva, uma chance de que, através de canais legais, seja possível deter, neste ponto, o avanço chinês em Neuquén. Abrindo aspas para ele novamente, eles pensam nisso como um grande tabuleiro de xadrez e cada passo que dão é um passo calculado. Nós não fazemos isso, fecha aspas, para o que ele disse. Tá? Então, o que tem essas duas coisas? Mas por que essas duas coisas me chamaram a atenção? Primeiro, militares brasileiros sendo diplomados no exército chinês, né? Eu não entendo nada de militarismo, eu não sou militar, nunca fui, nem servi o serviço, sobrei por excesso de contingente. Mas na atual conjuntura geopolítica mundial e com as posturas adotadas pela China mundo afora, não sei se é uma boa ideia você fechar esse tipo de parceria. Se é uma parceria antiga, era o momento de rever isso. Será que é tão necessário assim esse intercâmbio militar com a China? Se a gente for olhar para a China e para os seus métodos, gente, a China é intergalaticamente conhecida como usar e abusar de espionagem, pirataria, furto intelectual, etc., a agiotagem para com outras nações. Então é um país que as parcerias que você firmar com a China, elas têm que ser com muita prudência, muita cautela diplomática, para você não se deixar levar pelo risco de depois estar na mão dos caras, porque essa é a intenção dos caras, eles não escondem isso de ninguém. Tá? Isso não sou eu que estou falando. O Xi Jinping mesmo falou há um tempo atrás que eles tinham um plano de a China ser o grande império mundial em até tantos anos. Eles fizeram até uma projeção que agora me foge à memória. Mas ele datou, inclusive, isso. Ele datou. Né? Não é uma teoria da conspiração. Você vê o mundo todo, você vê a Austrália, você vê Estados Unidos, você vê Índia, você vê o Japão, todo mundo preocupado com esse expansionismo chinês e com os métodos adotados. Né? Os caras não estão a fim de negociar. Eles não estão fazendo como, por exemplo, os tigres asiáticos fizeram no final dos anos 90. Eles não... nos anos 90, né? Eles estão tendo uma postura imperialista, né? Se vai ser bom ou ruim, eu suspeito que vai ser péssimo. Se você olhar o que eles fizeram de Mao Tse Tung para cá, né? Não precisa de maiores explanações, né? Maiores análises e reflexões sobre isso. A sensação é de que vai ser um péssimo negócio a gente se deixar dominar pela China. Agora, o que mais me chamou a atenção é que essa matéria do Brasil Sem Medo, ela foi compartilhada numa página no Facebook, que eu sigo
chamado Arte da Guerra, que é até um canal muito bom no YouTube, do comandante Robinson. Ele tem a página, só que a página é mais, ela é independente, ela tem quase que vida própria. E tinha uma galera tinha uma galera detonando, falando que o Brasil já tinha meter, quer fazer treinamento militar na China, era uma furada. Eu não vou chegar nesse nível porque eu não sou militar para fazer essa discussão. Eu acho que muita gente que estava ali também não é. Mas tinha uma galera defendendo a tese de que se você tem problema com a China, é melhor você conhecer como eles agem, como as Forças Armadas agem. Eu só acho que essa tese é meio furada porque os chineses não vão dar esse mole. Eles não têm essa ingenuidade de se abrir para estrangeiro, para o estrangeiro saber tudo o que eles têm lá dentro. Até porque eles fazem isso na terra dos outros. Então, como por eles atuarem assim com os outros, eles não vão dar mole. É aquele caso do cara que vive botando bola nas costas da companheira, e quando a companheira quer sair para beber com as amigas, às vezes só para beber com as amigas, o cara fica boladíssimo, porque fala assim, pô, eu vi fazendo isso com ela, o que impede ela de fazer isso? Ele mede ela com a própria régua. Né? Eu sei que a comparação esdrúxula é uma comparação tosca, mas ela me parece ser bem didática, bem clara. Os caras, as pessoas medem os outros com a própria régua, então os caras fazendo isso como mundo inteiro, eles não dão mole de serem espionados assim tão facilmente. E tinha uma galera que estava falando que era bom, e isso que me deixou mais preocupado. E eu não sei se era a maioria dos comentários, mas era uma parcela considerável dos comentários, dizendo que era bom porque nessa briga mundial, a melhor coisa que o Brasil podia fazer é ficar do lado da China. Anti-imperialismo norte-americano. Porque o capitalismo norte-americano é extremamente cruel, usurpador, etc. e tal, e que o modelo chinês seria mais justo para países como o nosso, ou da Argentina, e etc. Eu achei isso muito preocupante, esse tipo de visão. Aí o que mais me irritou não foi nem isso. O que mais me irritou foi alguns militares da página, eu acho que eram militares, se não são, pior ainda, dando carteirada. Ah, vocês que não são militares, vocês não entendem nada de militarismo, vocês não são militares, calem a boca, vocês estão falando besteira. Principalmente para quem estava questionando essa parceria militar Brasil-China. Gente, aí eu fugi um pouco, vou aproveitar isso para... Eu dou um conselho aos meus alunos, que é o seguinte: nunca, não importa que nível você chegou, não importa em que ponto você atingiu, o quão bem sucedido você é, nunca adote a cultura da carteirada numa discussão. Aquela coisa, eu sou fulano de tal, eu sou especialista tal, eu tenho conhecimento disso, você não, então cala tua boca, você não pode discutir comigo. Bem, se você tem realmente mais conhecimento do que o outro, mostra isso com argumento. Tá? Você mostra ao outro que ele não sabe do que está falando através do teu argumento. Você vai argumentar e vai provar por A mais B, né, com fatos e provas, de que a tua tese se sobressai, se impõe a dele. Mas não dê carteira. Isso é muito daquela cultura do em terra de cego, quem tem um olho é rei. Isso é de uma mediocridade intelectual sem tamanho. A tradução disso é: eu não tenho argumentos contra os teus, então eu vou dar uma carteirada dizendo que os teus argumentos não são legítimos, porque te falta o endosso do especialista. Isso é medíocre. Isso é pura mediocridade intelectual. E a gente vê muito isso daí. Não, eu sou especialista nisso, eu sou especialista naquilo, eu sou da área. Eu não quero falar nisso porque eu trabalho com isso, eu mexo com isso, eu tive essa experiência, você não. Tá bom. Se realmente é verdade, então você tem todo um acervo de conhecimento, você tem toda uma instrumentalização intelectual para provar isso por A mais B.
Se você achar que o outro é extremamente imbecil e cabeça dura, não vai adiantar tu dar carteirada, porque ele vai continuar com cabeça dura. Então, o melhor é cortar a discussão e falar: olha, não dá para discutir contigo e acabou. Vamos matar por aqui e vamos mudar de assunto. Vamos passar para outra pauta. Ou pauta nenhuma, porque gente como você não dá para discutir. Beleza, isso aí é tudo bem. Mas dar carteirada, isso é tão feio, gente. Isso denota, assim, é uma cultura do semi-analfabetismo, né? Mais uma vez, em terra de céu, quem tem o olho é rei. Eu discordo quando dizem que no Brasil impera o analfabetismo funcional. Isso daí é uma sacanagem com o termo funcional. O que impera é o semi-analfabetismo, né? É o semi-letramento. E isso daí é sintoma desse semi-letramento. Mas voltando aqui, eu acho complicado esse tipo de parceria com a China, sobretudo nesse momento. Acho que nós não podemos negligenciar a China como clientes, a China como fornecedora até. Eu tenho sérias restrições quanto a essa ideia de boicotar absolutamente tudo que é da China vem da China. Não, a gente pode negociar com eles, mas negociar de igual para igual. Ah, o Brasil não tem como. Putz, isso é porra da cultura da vira-latice, né? Não tem igual, não dá por que de igual para igual. A gente não tem como negociar tecnologia, a gente tem que ir lá e pegar a tecnologia dos caras. Agora, os caras não têm como negociar, por exemplo, produtos agrícolas ou agropecuários. Eles têm que vir pegar aqui. Então, gente, parar com essa mania que você tem que abraçar o mundo com as pernas ou então virar de abrir as pernas para o mundo. Não, cara. É um pé lá e um aqui. O que que nós temos? Qual o nosso principal nossa principal carta? É essa? Taca essa carta. E em troca você pede a carta que você precisa. O jogo é esse. Às vezes tua mão tá ruim, você vai tentar fazer uma estratégia para durante o jogo você equilibrar as cartas disponíveis. A gente tem essa mania, ou tem que abraçar o mundo com as pernas, ou tem que abrir as pernas para o mundo. Não é assim. China não é confiável. China claramente, ela não esconde de ninguém quais são os interesses e os objetivos dela. Isso leva a ter muita cautela, muita prudência na relação com ela, mas também não é se fechar completamente. Agora, negociar se impondo. Se impondo. Por exemplo, essa questão do 5G, vem cá, esse tipo de tecnologia proporciona, dá brecha para qualquer tipo de atitude indevida da China? Então, amigo, tchau, vou ver com outro. Mas eu posso comprar alguma coisa tua ou outra, um equipamento aqui, outro ali que eu não fabrique. Se for com troca de tecnologia, beleza. Se não, então dá licença, outro. O que mais ou menos eles não podem fazer com os nossos os alimentos, porque eles, se não negociarem com a gente, eles vão negociar com os americanos. Piorou. Com os argentinos, beleza, tem até base lá já, mas a Argentina não atende a demanda chinesa. A Austrália, que era um parceiro comercial, já está em atrito. Eles estão ficando cada vez mais isolados. Então não é se fechar e nem se abrir, é negociar com muita malandragem, com muita cautela. E sempre que tiver algum risco, não. Como, por exemplo, essa questão do 5G da Huawei. Agora, ficar fazendo intercâmbiozinho militar, logo na área militar, aí é que eu termino perguntando. A gente, será que vai lá para aprender e espionar? Ou vai lá uma galera para voltar para cá e ser agente duplo chinês? Eu não duvido nada. Porque o poder de convencimento, de doutrinação ideológica dos chineses é muito grande. Se eles são PhDs, né? Então não duvido nada que volte de lá muito militar que passe a ser agente duplo. E aí ferrou. Aí a coisa complica. Uma suposição, até porque, como eu falei, eu não sou militar, nunca trabalhei em inteligência militar, né? Agora, a gente, por exemplo, eu desconheço,
Eu não sei se a gente tem um serviço de inteligência internacional, porque a nossa inteligência é doméstica. E, a princípio, aparentemente, muito mal feita. Mas os caras têm. Então, se é para formar, se é para tirar proveito, te garanto que eles estão tirando mais proveito da gente e estão provavelmente usando a gente. Então, é isso que eu tinha para falar dessas duas noticiazinhas e da cautela aí desse verdadeiro fetiche pelos chineses, né? Tem que ter muita cautela. Isso pode afetar seriamente a nossa saúde soberana, a integridade de nossa soberania, ok? Então, vou deixar o link das duas matérias na descrição do vídeo. E aquele abraço, até a próxima oportunidade. Falou, fui!